Boa tarde a todos. Estamos aqui então novamente falando sobre a vacinação da febre amarela, né? Frente a esse cenário que o país está vivendo, é um tema importante. Nós tivemos alteração do calendário básico esse ano, então é importante a gente estar reforçando essas informações. Eu me chamo Arielle Fialho, sou enfermeira, atualmente estou chefe da divisão de imunização da Gerência de Vigilância das Doenças Imunopreveníveis, Imunização e DTH da Diretoria de Vigilância Epidemiológica. E aí a gente vai falar um pouquinho do cenário, como está o cenário catarinense, e vamos falar da vacinação em si. Então, a doença da febre amarela, né? A doença é uma infecção viral, ela acomete principalmente, nós temos dois ciclos distintos, né? O ciclo urbano e o ciclo silvestre. Atualmente, o que está acontecendo no país é o ciclo silvestre, que é transmitido pelo mosquito Haemococcus. No ciclo urbano, nós temos o mosquito Aedes aegypti como transmissor da doença. E principalmente acomete aquelas pessoas que adentram as matas onde há circulação do vírus, né? Que a gente está acontecendo em alguns estados do país. Como que está a situação em Santa Catarina no momento? Então, a gente pode perceber ali que nós temos 87 epizootias notificadas. O que seria isso? Epizootias de primatas, né? Então, são os macacos doentes ou mortos. Desses 87, 28 permanecem em investigação, 32 indeterminados, porque eles não tiveram coleta de amostra, e 27 já foram descartados. Dos casos humanos, nós tivemos 22 casos notificados, suspeitos. Destes, um foi confirmado, foi um caso importado. 19 já foram descartados e 2 permanecem em investigação. E qual é a medida mais eficaz, então, mais importante para prevenção contra a doença? É a vacinação. Ela garante uma alta imunogenicidade, ou seja, de 95% a 99% dos vacinados têm uma boa proteção, uma proteção efetiva. E ela está recomendada em algumas situações. Quais são elas? Crianças de 9 meses de idade em todo o território nacional. Então, essa foi a mudança. Antes nós tínhamos só para a área com recomendação a vacinação nessas crianças. Hoje não, qualquer município tem que estar fazendo a vacinação de rotina aos 9 meses de idade. Para as áreas com recomendação da vacinação, que em Santa Catarina compreende basicamente ao oeste, ao Planalto Norte e a região serrana, né? Ali no mapa é a parte que está em verde mais escuro. E para as pessoas que irão se deslocar para essas áreas com recomendação. Então, se eu vou viajar para uma área que tem recomendação da vacina, eu devo fazer a vacina. Preferencialmente 10 dias antes da data da viagem. Por quê? Porque os anticorpos demoram de 7 a 10 dias para estar aparecendo no organismo. Então, para garantir a proteção, nós precisamos estar fazendo pelo menos 10 dias antes da viagem. Esse mapa, então, ele mostra no país qual é a situação para a vacinação. A área mais escura do mapa são as áreas que têm recomendação da vacina. O vermelho mais claro são áreas sem recomendação e o verdinho são as áreas que estão com recomendação temporária. Outra mudança, que essa já é desde o ano passado, então uma única dose ela protege para a vida toda, a gente não tem mais reforços, né? Só repetindo aqui, quais são as indicações para a vacina? Crianças de 9 meses de idade, em todos os municípios. Indivíduos de 9 meses a 59 anos de idade em área com recomendação da vacinação. Então, em Santa Catarina, aquela área do mapinha anterior no verde mais escuro. E pessoas que irão se deslocar para essas áreas. A atenção que a gente tem que ter é em primo-vacinados. Então, se a criança tem menos de 2 anos de idade, provavelmente nunca foi vacinado com febre amarela e também não foi vacinado com a VTV, que é a tríplice viral, sarampo, cachumba e rubéola, elas não podem ser feitas no mesmo dia, simultaneamente. Deve-se aguardar um intervalo mínimo de 30 dias entre uma vacina e outra. Isso porque uma pode estar interferindo na eficácia da outra.
qual é a dosagem, né? Como que a gente vai aplicar essa vacina. Então, é 0,5 ml, subcutâneo. Aqui no estado nós estamos utilizando a dosagem plena. A gente sabe que em alguns estados que estão tendo campanha está sendo utilizado a dose fracionada. Não é nosso caso no momento. E de preferencialmente ela deve ser feita na região posterior do braço. As contraindicações. Então, quem não deve tomar a vacina? Crianças menores de 9 meses de idade, aquelas pessoas que têm alergia ao ovo ou algum outro componente da vacina, e indivíduos que têm algumas doenças transitórias ou permanentes, doenças de imunossupressão, transitórias ou permanentes, né? Neoplasia, HIV, o HIV vai depender da contagem do CD4 para saber se pode ou não estar recebendo a vacina. E quando que a gente tem que ter o cuidado, né? As precauções. Não tem contraindicação absoluta, mas a gente tem que estar avaliando se realmente precisa ou não fazer a vacina. Essa precaução é porque algumas pacientes, algumas pessoas que têm determinadas doenças podem estar tendo um evento adverso mais importante ou até mesmo não tendo a proteção adequada da vacina, né? Quais seriam esses casos de precaução? Então, se a pessoa está apresentando uma doença aguda febril, que não se sabe também ao certo por que está tendo febre, a gente vai adiar a vacinação. Por quê? Porque às vezes pode evoluir, a febre aumentar e ser associada à vacinação, e nem sempre é, né? Pessoas acima de 60 anos de idade, então tem que estar verificando se tem alguma comorbidade, alguma doença prévia para estar recebendo a vacina, então deve passar por uma avaliação médica antes de receber a vacinação. Também avaliar, né, se está indo para uma região que tem circulação do vírus, o risco-benefício da vacina. Em gestantes ou nas mulheres que estão amamentando criança com menos de 6 meses de idade, então também tem que ser avaliada a necessidade, está indo para uma área de circulação do vírus. Se caso a mulher que está amamentando receber a vacina, ela tem que interromper a amamentação no período de 10 dias, né, e aí deve também ser avaliado pelo médico caso a caso. Alguns indivíduos que possuem doenças autoimunes ou também algumas doenças neurológicas, né, como Guillain-Barré, encefalomielite, esclerose múltipla, todos avaliados caso a caso. Como eu já comentei, os portadores as pessoas vivendo com HIV, então deve ser avaliado a contagem do CD4. Os pacientes que receberam transplante de medula óssea, então, se tiver indicação da vacina, devem aguardar pelo menos 24 meses para receber a vacina. Aqui só uma atençãozinha também para doação de sangue. Então, se fez a vacina, aguarda um intervalo de 30 dias pelo menos para doar o sangue. Se você tem como rotina, tá doando sangue, primeiro doa o sangue, depois faz a vacina. Aqui eu estou apresentando para vocês algumas mídias que a gente fez, depois eu vou estar mostrando no site da DIV, vocês podem estar baixando essas mídias, circulando no WhatsApp, nas redes sociais, então reforçando as precauções, né? Quando que precisa passar por uma avaliação médica para receber a vacina ou avaliação do serviço de saúde. Como eu já falei, só reforçando, gestante, crianças menores de 9 meses de idade, mulheres amamentando essas crianças menores de 9 meses ou 6 meses, pessoas com mais de 60 anos de idade, pessoas com alergia ao ovo, portadores de doença autoimune, HIV, pessoas que fazem tratamento com corticoides imunossupressores, aí também depende da quantidade de uso diário do corticoide, que deve ser avaliado, pessoas que fazem radioterapia, quimioterapia, todas essas situações devem ser avaliadas. Em relação aos eventos adversos. Então, como qualquer outra vacina, tem os eventos adversos esperados, né? Aqui a gente tem um estudo que de 2 a 5% da população que tomou a vacina pode apresentar um evento leve, que aí principalmente febre, mialgia, cefaleia. Em alguns casos, eventos graves, que são bem mais raros, depois eu vou estar colocando um pouquinho para vocês. Em relação às manifestações locais, a mais comum é a dor, que pode acontecer ali em 4% dos vacinados e um número menor quando se trata de crianças, 4% dos adultos vacinados.
Essa dor geralmente é autolimitada, ela é de curta duração e evolui tranquilamente. As manifestações sistêmicas, então as mais comuns, febre, cefaleia e mialgia, também não tem uma duração prolongada, geralmente ali de 2 a 7 dias, não é um número muito alto, quando recebe a vacina pela primeira vez, então geralmente 4% dos vacinados, e também tem uma evolução mais tranquila. Reação de hipersensibilidade são raras, mas acontece, já foi relatado então questões de algumas reações, erupções cutâneas, urticária, broncoespasmos, anafilaxia e choque, principalmente naquelas pessoas que têm alergia ao ovo, então tem que ter realmente esse cuidado, perguntar na hora de vacinação se possui alguma alergia, para estar evitando essas reações de hipersensibilidade. As manifestações neurológicas e doenças viscerotrópicas agudas. Então, essas estão dentro dos eventos adversos graves da vacina. Esse ano, a gente já vacinou, tem um relatório de doses aplicadas em torno de 48 mil doses. Então, nós estamos entrando no terceiro mês, foram 2 meses de vacinação, quase 48 mil doses. Nós tivemos 7 notificações de evento adverso pós-vacinação grave, que corresponde a quase 0,014% mais ou menos. Então, é baixo esse evento. Dessas 7 notificações, 5 foram descartadas e 2 permanecem em investigação. A gente está aguardando o resultado de exame laboratorial. Então, na doença neurológica, né, o que pode estar acontecendo na manifestação neurológica? Então, tem que estar avaliando. Geralmente, ela acontece de 7 a 21 dias após a vacinação. Então, assim, para a vigilância epidemiológica, todo o caso suspeito é aquele que fez a vacinação de 1 a 30 dias, apresente algum sintoma. Aí você vai avaliar se é um sintoma mais leve, né, se tem uma evolução benigna, ou se enquadra em algum sintoma grave, que aí tem que ser feita uma investigação mais consistente. Alguns sintomas, então, variam, né, são sintomas dentro como meningismo, convulsão, paresia, então nesse caso tem que estar tendo uma avaliação. A doença viscerotrópica, então é uma que se assemelha à doença da febre amarela, e aí a pessoa vai ter algumas alterações como febre, astenia, icterícia, oligúria, instabilidade cardiovascular, hemorragia, aí já está numa situação mais grave, então tem que ficar atento quando a pessoa procura a unidade de saúde referindo febre, mialgia há muitos dias, porque leve tende a passar ali de 3 a 7 dias. Se persiste, tem que procurar um atendimento novamente e estar mais atento a solicitar exame de função hepática, se necessário, para que não chegue a um caso mais grave, né? Como eu disse, até o momento a gente não teve aqui no estado nenhuma notificação confirmada, nenhum evento adverso grave confirmado até o momento. Em relação à cobertura vacinal, então, como eu falei ali no início, eu mostrei no mapinha, nós temos as regiões que são as áreas com recomendação da vacina. Elas pertencem a 9 regionais do estado. Nessas 9 regionais, a gente tem como ter a cobertura vacinal, mas da rotina, de crianças de 9 meses de idade, porque essas crianças já recebem há mais tempo, já está na rotina desses municípios há mais tempo essa vacinação. Então, a gente tem uma cobertura. E aqui a gente tem uma série histórica, são 3 anos da cobertura vacinal, então ela varia ali entre 80% mais ou menos, né? No ano de 2016 estava melhor, mas 2017 a gente ainda não tem o banco de dados encerrado, então a gente não tem ainda o número concreto dessas doses, ainda está entrando muita dose que está sendo registrado agora, e aí referente ao ano passado, então depois do mês de março é que a gente vai ter essa cobertura mais perto da realidade para este ano, né? Mas assim, a gente tem que manter a cobertura acima de 95%, que é o que preconiza o Programa Nacional de Imunização. Nessas áreas com recomendação, então tem que ter no mínimo 95% de cobertura vacinal, que por enquanto a gente não tem, está difícil de alcançar, então a gente tem que estar trabalhando estratégias para melhorar essa cobertura. Aí, como eu disse, no sistema, ele só nos dá a cobertura de menor de 1 ano, mas lembrando que para a área com recomendação,
toda a população de 9 meses a 59 anos de idade deve estar vacinado, com exceção daquelas contraindicações e com aquelas precauções, cuidados que nós temos que ter, né? Quais são as estratégias que nós propomos para melhorar essa cobertura? Então, a busca ativa de faltosos, né? Tá trabalhando junto com as equipes de estratégia de saúde da família, verificando o agente comunitário, faz a visita mensalmente na casa, pergunta nessas áreas com recomendação principalmente, se a família toda está com a vacina da febre amarela em dia, se não tiver, se tiver dúvida, encaminha para a sala de vacina ou para o posto de saúde para se informar se deve ou não tomar. Agora, na rotina, então, que entrou para todos os municípios, crianças de 9 meses de idade, então os agentes comunitários estão também trabalhando com isso, né, avisando nas casas que tem crianças para a mãe procurar o posto de saúde para fazer a vacinação. Avaliar o histórico vacinal, então o paciente entra para fazer um acolhimento, passa pela enfermagem, depois passa pelo médico, então já ter como rotina perguntar como está a situação vacinal, se o senhor tem a vacina da febre amarela, aproveitar a oportunidade que já vai ver a febre amarela, tem da hepatite B no caso dos adultos, tem a vacina da DT, né? Ali na indicação da VTV também, até 49 anos. Então é importante a gente estar trabalhando, vamos aproveitar que eles já estão indo procurar a febre amarela para estar também se preocupando com essas outras vacinas que, infelizmente, nos adultos a gente não tem uma procura muito grande, né? E a gente tem casos de tétano, tem casos de hepatite crescendo, então a gente tem que estar se preocupando também com essas outras questões. E divulgar a importância da vacinação, né? Então, por que de manter as coberturas elevadas e a gente tem que ter uma cobertura adequada de 95% e ela tem que ser homogênea também, não é só em um município ou em outro. Todo o estado tem que estar com uma cobertura adequada. Então, a vacina, como eu falei, é o recurso mais eficaz da prevenção da doença. Ela é gratuita, ela está nas unidades de saúde do estado, ela não está em todas, porque a orientação é que se tenha, principalmente nos municípios maiores e que não são área com recomendação, ou até mesmo nos com recomendação, é que tenhamos unidades de referência e agendamento. Por quê? Porque a vacina ela vem em frasco multidoses, geralmente de 5 ou 10 doses. E depois que a gente abre o frasco, ela tem uma validade muito curta, ela pode ser utilizada apenas em até 6 horas. Depois disso, nós precisamos desprezar. Então, para que não tenha tanto desperdício de doses, a gente está orientando esse agendamento. Porque, claro, a gente tem um quantitativo bom de vacina, não está faltando vacina, mas se nós começarmos a abrir frasco em todas as unidades, todo dia, para vacinar uma pessoa, a gente vai estar tendo uma perda muito grande. E aí, sim, a gente não vai ter condições de manter frasco de vacina em todas as unidades. Então, por isso, essa recomendação. A gente tem disponível no estado agora para pronta entrega para a próxima rotina em torno de 130 mil doses. Então, nós recebemos essas vacinas, não só a febre amarela, como todas as outras, elas vêm por transporte aéreo do Ministério da Saúde. Aí chega na nossa central estadual, a central estadual distribui para as regionais de saúde e assim distribui para os municípios. Os municípios distribuem para as suas unidades. O que às vezes acontece, que a gente tem conversado sobre isso, porque às vezes ligam, está em desabastecimento, alguma denúncia falando que está faltando vacina. A gente entende que tem às vezes desabastecimentos pontuais, né? Ou seja, a procura nesse momento está sendo muito grande, então às vezes aquela quantidade que foi para a unidade de saúde, para a sala de vacina, não supriu a demanda do dia, então faltou, então a importância da orientação lá na ponta, né? O que o vacinador ou o profissional do posto de saúde vai falar para o usuário? Está faltando vacina? Não. Nesse momento está faltando, a gente vai solicitar e vai chegar mais. Porque se o município, se a central municipal tiver, já vai encaminhar. Caso a central municipal não tenha, pede para a regional, que pede para a central e, enfim, a gente disponibiliza a vacina. No ano de 2017, então, a gente vacinou em torno de 175 mil doses, foram registradas, esse número de doses aplicadas. Ainda provavelmente vai ter mais doses, como eu disse, está entrando muita informação, a gente está com um sistema relativamente novo, então ainda as pessoas estão se adaptando com ele, então está entrando informação, a gente está vacinando bastante, fora
do que a gente estava acostumado, então a gente tem que trabalhar e aproveitar essa oportunidade para realmente estar buscando essas pessoas em área com recomendação, principalmente para a gente ter a nossa cobertura adequada e para que a doença não venha atingir o estado. Aqui eu apresento para vocês então o site da DIV com o hot site da febre amarela, div.sc.gov.br/febre amarela. Nós temos várias informações ali, a gente procura estar atualizando sempre, tem as notas informativas que vêm do Ministério, tem as salas de vacina que estão aplicando a vacina da febre amarela, por isso também é importante os municípios estarem nos atualizando, para a gente atualizar o site quando às vezes uma ou outra sala deixa de fazer a vacina. Tem as áreas com recomendação, tanto no estado de Santa Catarina quanto no país. Então, as salas de vacina, orientação para vacinação, as notícias, vídeos, notas de alerta. Então, é bem interessante, quando vocês tiverem tempo, estar acessando o site e dando uma olhadinha, porque às vezes, na dúvida, você vai saber onde procurar. E aqui algumas mídias, como eu falei anteriormente, para estar divulgando pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelas Instagram, redes sociais, enfim. Vocês podem estar acessando o site e baixando, fazendo download dessas mídias para estar divulgando. O que nós tínhamos para falar sobre vacinação era isso. Então agora a gente vai abrir para as perguntas e vamos ficar aqui à disposição para responder à medida do possível. O Bernardo Porto de Oliveira, ele pergunta, no caso de suspeita de reação da vacina neurotrópica ou visceral, como deve ser feita aí a notificação à vigilância epidemiológica? Nesse caso, a notificação deve ser imediata, então você notifica o teu município, a vigilância epidemiológica do teu município, que por sua vez vai notificar a regional e vai nos notificar. Esse paciente provavelmente já vai estar dentro de um ambiente hospitalar ou de um PA 24 horas, vai ser orientada a solicitação de alguns exames e a notificação tem que ser feita imediata. E aí a gente tem os exames mais específicos, que são o PCR e isolamento viral, para ter certeza que se foi realmente um evento adverso relacionado à vacina da febre amarela. E aí esse exame depois tem um fluxo, vai para o LACEN, não é feito aqui no estado, então demora uns dias para ficar pronto o resultado. Mas tem que ser notificado primeiramente ao município e assim seguir o fluxo, mas deve ser imediato, porque é um evento adverso grave que a gente considera. Certo? Obrigado, Bernardo. A Ângela Belagnol aqui, ela pergunta se no estado tem muitas notificações, relatos de reações relacionadas à vacina da febre amarela. Oi, Ângela. Então, como eu comentei, os eventos graves, o que a gente tem de notificação são 7 deste ano. Desses 7, nós já descartamos 5 que foram feitos exames, esse isolamento viral e deu negativo. E a gente está em investigação de 2. Então, os graves realmente são mais raros de acontecer. Manifestações leves a gente tem, febre, mialgia, mas quando é leve a gente não precisa necessariamente estar notificando no nosso sistema. Então, a gente não tem tanto esse acompanhamento, é mais dos graves. Aí a Bárbara Monteiro pergunta se continua a orientação para fazer a vacinação, né, somente até 10 meses e 29 dias. Oi, Bárbara, boa tarde. Então, mas no caso, se a criança chega em atraso, às vezes não conseguiu fazer a vacinação nesse período, ela pode estar recebendo a vacina mesmo, desde que ela tenha nascido desde o ano de 2017. Se não é área com recomendação, né? Se for área sem recomendação da vacina, então ela é toda a população de 9 meses a 59 anos de idade. Temos uma pergunta de Schroeder aqui. Existe algum guia específico para notificar a vigilância epidemiológica se houve a reação à vacina? Sim, a notificação ela deve ser feita no site do CIPNI, na aba CIEAPV Online. E aí, isso nós vamos estar recebendo, a gente avalia aqui no estado e para o município vocês podem estar notificando nessa ficha impressa. A notificação, como ela é imediata, não precisa necessariamente no sistema estar. Ela tem que ser notificada via telefone ou e-mail, porque às vezes acontece no final de semana nem todo mundo tem senha para acessar o CIPNI, então não vai conseguir digitar nesse momento. Mas tem que ser comunicado por telefone ou por
e-mail. Outra coisa, nós temos um manual de evento adverso pós-vacinação. Lá ele especifica bem, ele fala bem o fluxo de qualquer evento adverso. Aqui como nós estamos falando da febre amarela, mas também tem das outras vacinas. É interessante que vocês... Foi distribuído em 2014, 2015, foi distribuído para todas as salas de vacina. Talvez nem todas tenham até hoje, mas pode ser baixado no site da DIV. Lá a gente tem todos os documentos. Tem o manual de evento adverso, tem o manual de normas e procedimentos. Então, através desse manual você consegue se basear também a questão da investigação e notificação do evento adverso. É isso, né? A gente se coloca à disposição para maiores dúvidas, né, que venham surgir posteriormente. Nós temos as regionais de saúde, a DIV também, pode estar encaminhando e-mail para a divisão, que o contato está no final da palestra. E a gente gostaria de agradecer, né, essa oportunidade de estar reforçando a importância da vacinação e desejar um bom trabalho a todos. Boa tarde.